Religião é vida de dedicação, de amor e de caridade para com o próximo. A religião do amor é a que se dedica ao próximo sem preconceito de qualquer natureza. Do livro Amor Sempre, de autoria de Adenauer Novaes, edição Fundação Lar Harmonia. Boa noite. Como vocês podem perceber, eu não tive o mérito de ser Jorge Portugal. Mas, por motivos de força maior, ele, secretário estadual, teve um compromisso e não pôde nos dar a honra de apresentar, de mediar esse encontro. Agradecemos aos amigos Antônio Brito e Cristiano Baião pela belíssima apresentação. É com muita alegria que recebemos todos para o nosso 10º Encontro das Religiões, contando este ano com o tema A Religião, a Internet e as Redes Sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Para a composição da mesa por ordem alfabética das religiões, convidamos o representante do Candomblé, Ogan Fábio Lima. O representante do catolicismo, Dom Ângelo. O representante do espiritismo, Adenauer Novaes. O representante do islamismo, o Sheikh Ahmed. O representante do judaísmo, Luciano Ariel Gomes. E o representante do protestantismo, pastor Adalto Magalhães. Para essa apresentação, cada participante disporá de 20 minutos para fazer sua explanação. E já como senha do nosso amigo Jorge Portugal, que nós adotamos nesse encontro, a finalização do tempo, quando estiver faltando 1 minuto, eu irei me levantar, então todos perceberão que tem 1 minuto para fazer as conclusões. Vamos convidar o desembargador Augusto Bispo para realizar o sorteio da ordem de apresentação de cada participante. Boa noite a todos, boa noite aos representantes das religiões. O primeiro sorteado representando o judaísmo. O segundo, protestantismo. O terceiro, espiritismo. O quarto, catolicismo. O quinto, islamismo. E o sexto, candomblé. Obrigado, doutor Augusto. Então, convidamos Luciano Ariel Gomes, representante do judaísmo, para fazer a sua apresentação. Boa noite a todos.
É com muita alegria, muita satisfação que a Sociedade Israelita da Bahia se faz presente neste evento, por este que vos fala. Eu trago um abraço de Luciano Fingergut, que é o presidente da Sociedade Israelita da Bahia, e também de outros membros do nosso Ishuv. Ishuv é a palavra que nós usamos em hebraico para representar a coletividade. Estendemos nosso abraço também a todos os que estão aqui presentes e aos que compõem a mesa. Com muito prazer que os revejo, alguns de vocês aqui. E eu queria dizer que o tema escolhido pela direção desta casa não poderia ser mais propício no momento em que nós vivemos. Antes de tratar dele especificamente, eu queria só falar um pouquinho sobre alguns temas ligados que podem nos trazer, talvez numa viagem um pouco histórica, que talvez nos ajude a compreender o que vai ser dito mais ao final. E, como é costume assim, de todo judeu que fala em público, ele vai trazer alguma coisa sobre os sábios, né, sobre os rabinos, sobre os rachamim. E há muitos séculos atrás, o povo judeu, ainda quando era conhecido como povo hebreu, devido à origem que vem do patriarca Abraão, recebeu uma série de ordenanças que foram e ainda são compreendidas como religiosas. Claro, tem um fundo realmente de verdade nisso, porque existia o serviço, como existe o serviço ao Criador, dentro do corpo de ordenanças que o povo hebreu recebeu. É o que nós chamamos de avodá. Avodá é uma palavra hebraica que significa trabalho, serviço. E, para nós, a religião está ligada ao serviço. Uma análise mais detalhada do teor dessas ordenanças revelará que, na verdade, essas práticas não eram meramente religiosas, eram práticas para a vida, para o dia a dia. A religião como parte do ser, em tudo que ele faz, em tudo que ele é. E quando a Torá foi entregue, a Torá é onde estão registradas essas ordenanças, aconteceu uma revolução para os homens daquela época, aquele pequeno grupo de seres humanos que recebeu aquela mensagem, que recebeu aquelas ordenanças. E a mensagem era que o ser humano precisava de um limite. Um limite ao sofrimento causado aos animais. Muitas das expressões religiosas da época, vamos chamar de religiosas, eram através de sacrifícios de animais, mas tinha que haver um limite a isso. Os animais não podiam ser tratados com dor. E isso foi estendido à nossa dieta, a kashrut, que é a dieta judaica, é como nós nos alimentamos, e sabemos que muitos outros grupos também seguem algum tipo de dieta com a preocupação de não causar sofrimento aos animais. Era um limite à escravidão. A escravidão rolava solta no mundo. Não era por etnia, era por simplesmente poder em cima de alguém, o poder pelo poder. Um limite às relações afetivas, que também estavam desordenadas no mundo. Um limite à justificativa de que se podia fazer qualquer coisa em nome de um Deus. E nós estamos falando de pelo menos 3.500 anos atrás. Curiosamente, muitos daqueles preceitos exigiam conhecimento específico. Como abater animais para o consumo sem que os mesmos sofressem? Como saber quando exatamente, por exemplo, começava o mês? Sim, porque nas festas judaicas era necessário saber quando começava o mês para que todas as outras datas pudessem ser cumpridas. Isso se dava a partir de quando alguém avistava a lua nova. E nós não tínhamos, na época, nenhum instrumento para medir isso. Nós contávamos com os olhos humanos, os sentinelas. Eles ficavam posicionados estrategicamente. Quando eles viam a lua nova, a primeira faixa da lua, eles corriam e iam para os sacerdotes, para os Koanim, para avisar que o mês tinha começado. Posteriormente, após a destruição do segundo templo de Jerusalém, que tirou dos sacerdotes a exclusividade do serviço ao Criador e que produziu a maior diáspora judaica, os rabinos começaram a buscar novas tecnologias.
Eles conseguiram determinar, através de cálculos matemáticos, o momento exato do aparecimento da lua nova. O Rabino Gamaliel mencionou que aprendeu de seu pai, que aprendeu do seu pai, e assim por diante, que, abre aspas, 20 dias e meio, ou seja, 12 horas, 2/3 de uma hora e 73 frações compõem um mês. Os matemáticos, engenheiros, enfim, cientistas aqui presentes, já visualizaram o número em suas cabeças geniais aí. Carl Sagan, por acaso um judeu não religioso, e por mais acaso ainda, um descendente dos Koanim, dos sacerdotes, era chefe da agência chefe da agência espacial americana, NASA, e ele precisou de satélites e computadores para chegar àquele número, o mesmo número que o Gamaliel chegou há muitos anos atrás. Quem quiser saber mais sobre isso, basta usar exatamente a internet para saber como foi que eles ambos chegaram aos seus cálculos, aos seus resultados. Eu estou mencionando tudo isso para dizer algo muito simples. O judaísmo sempre foi a favor do uso das novas tecnologias eticamente viáveis. Independente das práticas religiosas ou do nível de conhecimento religioso por parte de judeus individuais, sempre esteve presente no nosso DNA intelectual o desejo de superação das possibilidades humanas, para o bem de todos. E é muito bom saber que isso, na verdade, não é uma característica judaica, é uma característica humana. Os árabes nos abençoaram com o algarismo zero e revolucionaram os estudos e o conhecimento da matemática. Muitos ficariam surpresos ao saber que judeus, muçulmanos e cristãos sentavam-se juntos na Idade Média para discutir ciência, medicina e filosofia. Muitos bebiam da mesma fonte, Aristóteles. Se o fizemos antes, podemos e devemos fazer todos agora. E é por isso que estamos aqui. A grande rede, a internet, como tudo na vida, pode servir a muitos interesses. Nas redes sociais, nós vemos como o bem e o mal podem estar presentes. Ela pode ser usada para o bem, para aproximar, para instruir, para esclarecer. Há hoje serviços religiosos online, com possibilidade total de integração. Universidades formam novos profissionais intelectuais por intermédio dela. Cursos de conhecimentos judaicos, por exemplo, acontecem neste momento em que falo, em outras regiões do planeta. Um rabino, por exemplo, em Madrid, dando aula a um aluno em Praga. No entanto, também como tudo na vida, como é parte da nossa tradição, a internet precisa de limites éticos bem estabelecidos. Não por algum tipo de censura. Isso seria regredir. Mas pela nossa consciência. Pelo objetivo comum da humanidade de fazer o bem, de divulgar o amor, de promover a paz, que nasce em nós e alcança todos. Certa feita, eu estava com meus filhos comendo um hambúrguer vegetariano. Existem casas de hambúrguer que vendem hambúrgueres vegetarianos. Como nós não íamos garantir a qualidade da carne, então vamos comer um hambúrguer vegetariano. E como é de nosso costume, nós temos um acordo. Nós, enquanto estamos comendo juntos, nós não podemos atender o celular. Nem jogar, nada disso. São 3 meninos, um de 20, um de 17, um de 15. E o menor me cutucou. Fez assim, pai, olha para ali. E era uma família. Um pai, uma mãe e 2 meninas. E eles estavam todos no celular. Interagindo, com certeza, com alguém, mas não entre eles. Ou seja, um momento que seria para a família, um momento de descontração, de conversa, estava totalmente desperdiçado, porque alguém que não estava ali naquele momento estava sendo mais importante. E esse é um dos perigos da internet. Uma aluna minha, por coincidência essa semana, eu sou professor de inglês, e nós estávamos discutindo a influência dos computadores, da internet, por pura coincidência. Será? Aí nós estávamos conversando, e ela olhou para mim e fez assim, professor, sabe o que é? É que a internet
pode aproximar quem está longe da gente, mas também pode afastar quem está perto. Uma menina novinha, 15 anos, falou isso. Se o Rabino Gamaliel, aquele do cálculo matemático da lua nova, estivesse entre nós hoje, ele talvez nos dissesse que não seja assim conosco, que nós não façamos isso, não nos dispersemos, que saibamos usar o que está ao nosso dispor para o bem, seja o que for, a internet, as redes sociais, os computadores, os lápis, as canetas, os papéis. Que seja realmente para aproximar, para educar e para crescer. Eu não vou falar por 20 minutos. E como um judeu da nação baiana, com direito à melanina e tudo, nascido nessa terra, gostaria de citar um outro baiano, também com bastante melanina, chamado Gilberto Passos Gil Moreira, o Gilberto Gil. Suas palavras falam em antenas parabólicas, mas poderiam muito bem ser usadas numa mensagem que remete ao fenômeno da internet. Ele até já fez músicas falando especificamente da internet. Mas ele fala, e se nós prestarmos atenção à letra, nós podemos até ouvir um sotaque indígena. Antes, mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje, mundo é muito grande, porque terra é pequena. Do tamanho da antena parabólica, camará. E volta do mundo, camará. E mundo dá volta, camará. Que saibamos compartilhar o mundo com aquele amor e com este amor. Com esta paz e com aquela paz. Que sejamos nós, independente de qualquer coisa, e que andemos sempre juntos, de mãos dadas e em paz. Boas festas, boa noite, shalom. Excelente. Dando sequência, vamos convidar o pastor Adalto Magalhães, representante do protestantismo. Minhas senhoras, meus senhores, amigos, amigas, ilustres colegas, componentes da mesa, mais uma vez estamos com muita alegria nesse ambiente de celebração de tão alta significação para todos nós. Agradeço ao meu irmão do judaísmo essa mensagem tão oportuna, tão profunda, que já me ajudou, né? Já me dispensou de uma série de coisas que eu ia falar. Nós estamos enfrentando mais uma demonstração da tecnologia, né? Da ciência. E meu encontro como religioso e tecnologia é muito interessante. Eu estava sendo pastor presbiteriano recém-formado, há 50 anos atrás, quase 51. É isso mesmo, eu tenho isso mesmo. E fui pastorear a igreja presbiteriana de Ilhéus. Cheguei lá com 24 anos. Cidade de Ilhéus, todos conhecem, né? Ela está, cidade linda, luminosa, praiana. Uma cidade que nos convidava, então, a ter uma vivência assim, mais tranquila. E eu, na minha inocência de pastor jovem, comecei a usar camisa, né? E caí na ousadia de usar um óculos escuro também, que era moda naquele tempo. E fui visitar as famílias presbiterianas desse jeito. De manga de camisa e com óculos escuro. Tudo bem, aqui e ali, mas cheguei a visitar um que era uma espécie de um patriarca, né? Para usar uma expressão assim, chula, era o tipo dono da igreja, né? Ele achava que tinha autoridade grande sobre todos. E eu fui visitá-lo com muito respeito, aquela coisa toda. Lá para meio tempo da conversa, uns 10 minutos, ele
me saiu com essa pergunta direta, sem nenhuma cerimônia. Pastor de personalidade era reverendo fulano, citou um anterior, né? Só andava de paletó e gravata. E eu recebi aquela facada assim. Tentei me recuperar, ele fulminou. Reverendo, me responda uma pergunta. Eu digo, pois não, senhor, com muito prazer. Jesus Cristo usava óculos? Disse, não, meu irmão, eu tenho a impressão que não usava óculos. Como também não usava telefone, como nós usamos, o irmão usa, né? Como não usava Volkswagen, carro, como o irmão usa, né? Então comecei devagarzinho, com muita educação, cortar o barato dele, né? Mas não consegui, porque lá para a Folha Santa ele sempre tem as filosofias para explicar. Mas eu prefiro a Bíblia. Meus irmãos, meus amigos, foi um batismo brabo, não foi? Então, daí em diante, a gente começou a ver as coisas acontecerem, e eu tenho muita história registrada desses episódios, mas uma coisa sempre me ficou clara na mente: o cristianismo possui, o mensageiro de uma mensagem eterna, transmitida em formas transitórias de pensamento, de ambientação em que ele se desenvolveu. Vou repetir. A Bíblia é um livro de uma mensagem permanente, válida para hoje, mas apresentada em formas transitórias, numa concepção de mundo que não é mais a nossa, numa concepção científica que não é mais a nossa, embora haja essa demonstração tão espetacular do nosso irmão, né? Mas o mundo, o ambiente social, científico, em que a Bíblia foi produzida, as promessas, a forma literária em que as promessas bíblicas são anunciadas, não significam dizer que elas não possam ser cumpridas numa forma diferente. Aqui está um pai cujo filho se formou em medicina há 50 anos atrás. E o pai, todo entusiasmado com aquela vitória do filho, disse, meu filho, papai, assim que puder, vai lhe dar um Volkswagen de presente. Naquela época, era a sumidade, né? Era o carro de 90% dos brasileiros. Lembra desse carrinho? Volkswagen. Pois o pai prometeu ao filho dar esse carro a ele assim que pudesse. E o tempo se passou. Vamos imaginar que agora aquele pai pudesse, com a economia, cumprir aquela promessa que fez ao filho. Vocês acham que ele ia chegar para o filho e dizer a mesma coisa hoje, a forma da promessa? Meu filho, ele prometia um Volkswagen. Tome aqui esse carrinho aí. Seria a pior coisa que ele podia oferecer ao filho, né? Seria a pior coisa. Ele teria que oferecer uma outra marca, mais atualizada, a forma da promessa completamente diferente, mas o conteúdo da promessa o mesmo. Estão entendendo? Então, quando Jesus faz aquelas promessas, quando a Bíblia faz aquelas promessas, os profetas fazem aquelas promessas, essas promessas tiveram uma forma literária limitada ao tempo. E elas podem, devem ser atualizadas na linguagem de hoje, com o mesmo conteúdo. E esse é o grande problema, é o grande desafio nosso hoje, tanto na educação como na religião. Quando eu era criança, por exemplo, a forma de respeito do filho ao pai era chamar o pai sempre de Senhor, pedir a bênção, não é? E nem tentar discutir. Minha mãe estava conversando assim com as amigas delas, e tinha um de nós, eram 5 filhos, viu? Se um de nós dissesse, minha mãe, peraí, minha mãe, não é assim não, minha mãe. Estava alinhado, né? Vá me esperar na casinha das bananas. Era uma casa que meu pai guardava as bananas da fazenda e onde a gente apanhava.
Vá me esperar na casinha das bananas. E os outros 4 vão também para no mangá dele. Então, isso era o conceito de respeito ao pai, ao professor, a distância social e a forma de tratar. Mas será que esse respeito não pode, com todo o equilíbrio, não é assumir uma forma hoje diferente? O filho chegar, chamar o pai, né? Meu pai, em vez de dizer, meu senhor, né? Meu pai, me leve ali para tal lugar, meu pai, vamos jogar bola no céu ali. Todo pai sabe que isso hoje é, esse diálogo hoje, essa flexibilidade hoje da educação é um desafio, é importante. Tem perigos? Tem, mas tem que ser assim. Meus queridos, então, é sobre isso que a gente tem, né, de comentar o desafio que nós estamos tendo com a internet, com as redes sociais hoje. Jesus Cristo disse uma vez uma coisa fantástica. Ele comparou a sua mensagem a um vinho, uma novidade, né? Novidade a respeito de Deus, uma novidade a respeito do ser humano, uma novidade a respeito da ética. E ele disse, não se colocam vinhos novos em odres velhos, porque eles podem se romper, mas se coloca vinho novo em odres novos. Que imagem linda, né? O vinho novo do Evangelho, o vinho novo da graça, do perdão, da reconciliação, o vinho novo da salvação, não pode ser sempre apresentado naqueles odres, naqueles vasos, naquelas formas, receptáculo de couro que endurecia, e quando o vinho novo entrava e começava a fermentar, estourava aqueles odres, né? Não suportava. Então, a mensagem do cristianismo sempre foi uma mensagem de renovação, uma mensagem de transformação, uma mensagem de adaptação. E a gente ouviu, antes de começar essa reunião, né, que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha, né, aquela velha ideia, né, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né. Então, não temos a obrigação de ter aquela opinião formada sobre tudo. Temos o desafio de ser uma metamorfose, de transformar, de procurar adaptar a mensagem cristã às formas do dia de hoje. Um grande teólogo protestante, Karl Barth, disse que o cristão é aquele que anda com a Bíblia na mão e o jornal na outra. Hoje seria a internet na outra, né? Para ver como relacionar as verdades da palavra de Deus, as verdades da Bíblia, a verdade do cristianismo, com as necessidades da sociedade do dia de hoje. Por isso que nós gostaríamos de só chamar a atenção a esses aspectos, dizer que a internet e as redes sociais são uma consequência, né, rápida, uma coisa que nos invadiu de uma maneira extraordinária, de uma extensão incrível. Nós não podemos nem comentar sobre isso, né? Tudo que vocês imaginarem, tudo que a gente imaginar, na hora que a gente quiser, a gente dispõe na internet. Uma vez eu ia fazer uma palestra em Recife, há uns 30 anos, isso, ou 20, uns 20 anos, e estava precisando de uma informaçãozinha científica, né, médica, né? Eu sou obstetra, né? Uma coisa bem pequena sobre o uso de medicação em pacientes com AIDS, gestantes. Aí, como já ia viajar no outro dia, eu corri ali na internet e procurei. Caí de costas, né? Tinha mais de 300 livros, 300 artigos sobre aquilo. Não tive tempo nem de ler 2 ou 3, porque é realmente uma coisa espantosa. E hoje todo mundo sabe que é só futucar o dedinho ali, mexer no mouse, e você tem o que você quiser, em qualquer biblioteca do mundo, em qualquer idioma, o que é o assunto que você desejar, você tem isso para se informar, para comentar. Então, realmente é um desafio tremendo, é uma oportunidade extraordinária que a gente está vivendo hoje, mas, como disse o meu irmão aqui, é também um desafio, um risco, porque tudo na tecnologia há aspectos positivos e aspectos negativos. Tudo na ciência não é para ser endeusado, é para ver como aquilo se aplica e como aquilo pode ser guiado, orientado e corrigido pela responsabilidade ética. Então, é sobre isso que eu queria acentuar 3 coisinhas. Então, nós cristãos damos bem-vindo à internet. Temos que reconhecer a sua importância. É inequívoca, é inegável, não há com o que discutir na importância, na presença da internet, das redes sociais no mundo hoje.
Temos que ter competência para utilizar esses veículos, né? Temos que reservar pessoal especializado para orientar a comunidade nesses aspectos técnicos, tecnológicos que nós não entendemos. Eu, por exemplo, com 13 anos de idade, tirei o primeiro lugar em datilografia na Escola Hamilton de Itabuna. E, naquele tempo, os cartórios viviam assim, em cima das escolas, né, procurando datilógrafo. E eu, com 13 anos de idade, estudava de manhã e trabalhava de tarde no cartório de Arnaldo Martins, em Itabuna. Quem conhece Itabuna, era um dos melhores cartórios da cidade. E eu lá batia a máquina, nem olhava, ó, pim, pim, dava um show. Máquina Hamilton, datilografia. Era computador de hoje. Quem tinha um diploma em Hamilton naquela época estava praticamente empregado, né? Médico agora, já depois de uns 20, 30 anos, sei lá, me chega a importância e a necessidade de usar a internet, né? Ter o meu computador no consultório. E um rapazinho lá da igreja, que estava muito craque nisso, foi lá me orientar. Então ele chegou todo animado, crente que eu estava, né, já progredindo, disse: doutor Adalto, como é? A gente vai começar de onde? Eu digo: de onde? Da tomada, meu filho. Da tomada. Me diga aí como é que liga esse troço aí, se é igual a qualquer liquidificador. Como é que liga? Meus irmãos, minhas irmãs, até hoje eu ainda estou nessa, né, do feijão com arroz, né, não saio daquilo, não sei para onde devo ir, mas uso aquilo que eu preciso para a minha receitinha, para a minha história do paciente, e o relatório médico, e fim de papo. Telefone, eu, nessa época, antes do cartório, fui trabalhar na Casa Arnaldo, uma casa comercial em Itabuna. E me lembro que o Valdir, que era o meu gerente, às vezes queria falar com a filial em Ilhéus. Sabe como é que ele falava? Tinha um telefone que era uma caixa pendurada na parede, uma caixa, sem mentira nenhuma, quase desse tamanho aqui, ó, pendurada na parede. Ele chegava, pegava, botava um negócio no vidro, rodava a manivela, falava então com a sede de Itabuna, das meninas lá, que tinha aquele negócio de enfiar naquelas coisas. Então, ele ligava para a sede de Itabuna, a menina mandava ele esperar 20 a 30 minutos para conseguir uma ligação telefônica para Ilhéus. De Itabuna para Ilhéus, você imagina. Depois, o telefone tocava, ele pegava aquele negócio, gritava tanto que nem precisava de telefone. Ilhéus ouvia a 30 quilômetros, né? Gritava tanto, não entendia nada. Isso era o telefone que eu vi nascer. Eu vi esse telefone nascer. Hoje, né, meus amigos, meus irmãos, você pega um diabinho desse, faz tudo que vocês imaginarem isso aqui faz. Acabou máquina fotográfica, acabou tudo, né? Esse cara bate fotos, esse cara escreve, esse cara vai para a internet, esse cara... Um negócio impressionante, impressionante. Uma maravilha, sim. Mas, como disse o nosso querido irmão, um perigo. Pronto. Parece que foi a propósito. Ele teve essa experiência no almoço, eu tive na consulta. Antes de ontem, 2 pacientes, e, por coincidência, Deus mandou uma atrás da outra, para eu ter assunto hoje aqui. Chegou a mãe com um garoto de 4 anos, chegou outra depois, umas 3 visitas depois, chegou a outra com um menino de 5 a 6 anos. Eu examinei as pacientes, levei para a mesa, e sempre é uma oportunidade muito hilárica, né, engraçada, porque eu deito, vou escutar o neném no aparelho e fico brincando como se o barulho do coração do neném estivesse chamando ou a sogra, ou a mãe, ou o irmão, ou o pai, né? E aquele barulhinho vai tocando de olha aí, ó, papai, 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 vovó, 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 vovó. Todo mundo fica sorrindo. Eu, crente que estou abafando, perguntei o nome do menino, chamava Miguel, eu então ia chamar Miguel para ficar junto do irmão, para quando tocar, digo, olha, está te chamando, Miguel, 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 o neném está lhe conhecendo, rapaz. Quem é que tirou Miguel da cadeira com um diabo que ele estava lá, vendo lá o show dele lá? Eu só ouvia o barulho
das imagens falando, e ele sorrindo, e ele brincando, e a mãe chamando, bora, amiga, vem ver seu irmão. E que nada, não saiu de jeito nenhum. Tinha 4 anos. O outro, a mesma coisa, ligou um programa lá dele, um programa de desenho animado, sei lá o que era, e ficou lá sorrindo e interagindo com o bicho dele lá, e não viu coisa nenhuma, não deu a mínima para o nenenzinho, o irmão dele. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos chegar ao fim, né? Porque senão a gente vai perder a noite, mas o problema é esse. Temos de reconhecer, abrir a mão à palmatória e dizer, realmente chegou. A tecnologia chegou com essa extensão toda, com essa importância toda, com essa capacidade toda. Mas isso é um desafio para termos não só competência tecnológica para usar, utilizar, mas responsabilidade ética, no respeito às diferenças, no respeito e na condução de valores que possam realmente serem positivos para a sociedade. Essa é a missão da igreja, essa é a missão da religião. Nós não vamos e não estamos pregando nenhuma ideia judaica, nenhuma ideia espírita, nenhuma ideia cristã. Eu tinha uns 16, 17 anos, estava metido com um negócio de marxismo naquela época, né, de estudante. Meu pai tinha 3 meses de escola. Repare o que é sabedoria. Meu pai só teve 3 meses de escola. Me chamou uma vez e disse, meu filho, olha, não existe ideia marxista, comunista, não existe ideia espírita, não existe ideia cristã, não existe ideia católica. A ideia, meu filho, só tem 2 coisas, ou ela presta ou não presta, ou ela é boa ou ela é má. Venha de onde vier. Se for boa, aceite. Venha de onde vier. Se ela destrói, se ela desassocia, se ela é ruim, rejeite. Pessoal, palmas ao meu pai que ele merece. Realmente foi um sábio naquela época que católico e protestante era na faca, né? Ele sempre foi um amigo de todos, sempre respeitou a todos e sempre botou na cabeça da gente que não tem lugar na igreja, na religião, para proselitismo, não tem lugar na igreja para separatismo, para nenhuma forma de... Como é o nome? É isso mesmo. Deixa eu terminar correndo. Então, Jesus ensinou o primado da pessoa. E tratando com tecnologia de internet, a pessoa humana é fundamental. Por isso, Jesus disse que a pessoa humana era mais importante do que qualquer instituição. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isso pode ser traduzido. A tecnologia foi feita por causa do homem, não o contrário. A ciência foi feita por causa do homem, não o contrário. E isso depende de nós tomar essa atitude. Isso depende de nós fazer com que a internet seja uma oportunidade de vida e não de morte. Alguém disse uma vez que o homem já aprendeu a dominar o espaço como as águias, já aprendeu a penetrar no oceano como os peixes. Só falta aprender a viver sobre a terra como homem, como gente. E 2 estudantes, uma vez, para terminar agora mesmo, 2 estudantes gozadores futucaram o outro e disse, vamos pegar o mestre, o famoso mestre que tinha resposta para tudo. Vamos pegar esse mestre hoje, vamos. Aí armaram a cilada. Vou pegar um passarinho, botou na mão e disse, esse passarinho, eu vou perguntar ao mestre, mestre, o que é que eu tenho na mão? Ele pode até descobrir que é um pássaro. Aí eu pergunto a seguir, mestre, esse pássaro está vivo ou morto? Se ele disser que está morto, eu abro a mão e ele fica envergonhado. Se ele disser que está vivo, eu aperto e mato. Aí, ele não tem para onde correr. Chegou lá e disse, mestre, sim, meus queridos, se aproximem. Mestre, o que é que eu tenho na mão? Pelo que eu vejo, meu querido, um pássaro. Vivo ou morto, mestre? Meu filho, depende de você. Meus queridos, depende de nós. Deus nos abençoe, amém. Muito bom, sempre muito bom. Vamos convidar o representante do Espiritismo, Adenauer Novaes. Não, eu uso esse mesmo.
A internet surgiu como uma ideia do governo americano na década de 60, quando ninguém pensava nisto, mas o governo americano se preocupava com a interligação segura dos computadores utilizados pelo próprio governo. Era apenas uma ideia que vingou nos anos 80. 20 anos depois, ou quase 20 anos depois, criou-se a rede mundial de computadores. Mas ela tinha nascido anos antes por uma necessidade de segurança. Da mesma forma que o sistema GPS surgiu no exército americano por uma necessidade de segurança. E hoje nós temos a internet. E eu fiquei pensando no tema, mas não foi agora, isso deve ter talvez uns 15 anos, 14, 15 anos, sobre a influência da internet na religião, na religiosidade, na fé. Mas também, por força de estudos junguianos, a influência desse sistema no funcionamento da nossa mente. Que interferências teria essa maravilha que é a comunicação global na dinâmica psíquica? E como psicólogo e como espírita, estudioso das religiões, eu tentava casar essas duas ideias: funcionamento da mente, fé, religião, internet. E fiquei feliz em que a Fundação Lar Harmonia escolhesse este tema, incluindo as redes sociais. É sabido que a dessacralização das coisas é um processo inexorável. O processo de humanização cresce no mundo. A mente humana tende cada vez mais a dessacralizar, a humanizar. Isso é um movimento que se iniciou desde os primórdios do racionalismo e principalmente com o iluminismo. E a internet cumpre também esta função de dessacralização. Mas também ela cumpre uma outra função sutil, não sei se perceptível à maioria, mas a mim é gritante: a redução do inconsciente coletivo. Ou a criação de uma possibilidade de acesso direto e imediato ao inconsciente coletivo. Instantaneamente, num piscar de olhos, você tem acesso a informações sobre você mesmo que você não se lembrava, não sabia, não guardou, não permaneceu na consciência. Mais ainda, esse processo de acesso ao inconsciente coletivo, que permitiu, no passado, por causa do não acesso, a criação dos mitos, dos monstros, das fantasias, esse acesso instantâneo a esse volume imenso de informações
faz com que matemos os mitos. A função inconsciente que provoca ou provocava a criação dos mitos agora foi deslocada para um outro eixo, graças a esta grande mãe que é a internet, grande mãe. Porque tudo você consegue com um toque. Com um toque você consegue tudo. Então é a grande mãe, é o inconsciente, é a natureza virtual, mas porém tão real quanto a consciência admite. Que interferência isso tem na fé? Se antes o crente, isto é, aquele que acreditava em alguma coisa, não podia vê-la, porque não havia como materializar isso, agora ele a enxerga. Ele tem informações. Onde fica então a fé, se eu agora posso acessar diretamente o que era invisível, sobrenatural? Então é um desafio muito grande para as religiões, porque o seu campo de manobra se reduz, porque o crente aliou a fé à razão, à lógica, ao pragmatismo, ao que antes não era do seu domínio consciente. Então nós temos crentes mais exigentes. Mas isso não quer dizer que a fé morre, ou que o ser humano possa anular essa possibilidade de ter acesso ao sagrado. Porque o sagrado é uma condição interna, não é uma condição externa. O que é sagrado é uma necessidade interna. Isso vai sempre existir, porque é um arquétipo. Mas a internet reduz as imagens possíveis, porque o imaginário passa a ser muito menor. Muito menor. Passamos por um processo, então, natural de humanização. Talvez de uma humanização do divino. Talvez uma divinização do humano, onde o humano passa a ter mais relevância, dando pouco espaço aos deuses. Aliar a fé à razão não é coisa nova. Isso vem dos pais da igreja. Isso vem dos pais da igreja, aliar a fé à razão. O conhecimento científico se impôs-se a isso. Então, nós estamos diante de uma nova era. Não por causa da tecnologia, porque a mente humana se ampliou, porque o inconsciente se diminui gradativamente. É uma imposição, não é uma escolha. Você não escolhe usar ou não usar o equipamento eletrônico, porque você vive numa era em que a comunicação é instantânea, em que a acessibilidade à informação é instantânea, se impõe. O que você vai fazer? Nada, você tem que agora se adaptar. E as religiões, nós que praticamos as religiões, temos que ter uma outra visão, um outro discurso. Um outro discurso. Não porque nós usamos o celular, mas porque o celular nos usa. Nós não somos usuários. É igual a quem tem um cão. Você não leva o cão para passear. O cão é que lhe leva para passear porque ele se impõe, as necessidades dele se impõem a você. Então, não é você que escolhe usar um celular.
você é usado. E eu diria, adestre o seu celular para ele lhe usar bem. Escolha o modelo adequado, porque se você não escolher o modelo adequado, você é engolido pelo modelo. É diferente, não é você que vai dizer uso ou não uso. A escolha que você faz do modelo é que determina quem é você. Isso se impõe. Aqueles celulares de flip que se abria, aquilo era um jacaré. Quem usava era um jacaré. Hoje, se você não tem WhatsApp, você foi engolido, você está fora da realidade. Virá o dia que você precisará conversar com um ente querido desencarnado, você vai apertar um app. Ó. Mamãe, aí você aperta. Aí mamãe vai falar. Papai. Não ri, porque isso é sério. Nós só temos 30 anos de uso. A internet se firmou a partir da década de 80. Nós só temos 30 anos. E duvido que aqui tenha 10% de pessoas sem celular. Duvido. Eu digo 10% para ser bastante pessimista. Pessimista. Nós estamos diante de um fenômeno divino. Divino. Que é esta possibilidade de acesso ao inconsciente. O que é que nós vamos fazer, então, com a fé? Agora aliada à razão, agora com uma pitada de virtualidade real, não de virtualidade imaginária, virtual que se materializa num piscar de olhos, nós temos que ter um discurso religioso de construção de uma religião capaz de levar o indivíduo com toda essa tecnologia ao encontro de si mesmo. Contrariamente àquela ideia de que nós devemos levar as pessoas ao encontro de Deus, a tecnologia está levando o ser humano, por causa de Deus, ao encontro de si mesmo. Quanto mais o ser humano busca Deus, mais ele se encontra, mais ele se percebe. E Deus mandou a tecnologia para que o ser humano apressasse o encontro de si mesmo, caminhasse mais rápido ao encontro de si mesmo. Qual é o religioso, o líder religioso, que faz uma preleção, uma palestra, e tem segurança absoluta que ninguém sabe o que ele sabe? Dali eu vi pessoas na plateia consultando o celular. Talvez até para ver se inexorável, se diz inexorável ou inexorável. Talvez para checar a informação que Luciano colocou, ou outras informações. Nós estamos diante disso, de lidar diretamente com o ser humano como ele é, sem nos avorarmos de um suposto saber que não temos, porque o saber hoje é compartilhado. As redes sociais, agora você compartilha ou você curte, de tal maneira que não há mais informação privilegiada, porque a internet oficializou a fofoca. Agora é possível, pode fofocar, porque você pode compartilhar, curtir, você escolhe para quem. Então, escancarou-se. Vamos aproveitar. E vamos usar a mente agora, já que a tecnologia facilita, já que a tecnologia abre, vamos usar a mente agora para o encontro consigo mesmo, para a percepção da nossa essência espiritual. Porque as facilidades são bem-vindas. Eu sou favorável a que tudo seja mais fácil para o ser humano, tudo.
Acho que Deus está mudando o conceito de sofrimento. Eu não vou mandar sofrimento para as pessoas, não. Eu vou mandar tecnologia. Eu vou mandar sombra e água fresca. Para quê? Para que o ser humano olhe para outro ser humano e enxergue uma outra alma humana. Basta isso, que a gente tenha profundo respeito ao outro como alteridade, como um outro na nossa vida, como semelhante a nós. E para mim a tecnologia veio a esse serviço. Muita paz. Muito bom. Vamos convidar então o representante do catolicismo, Dom Ângelo. Caros irmãos e irmãs, boa noite. Aos amigos da mesa, boa noite. Estou aqui, acredito que pela coragem, porque não tanto pela experiência, para poder representar aqui a minha religião, diante da mesa, né, muito mais experiente. Bom, Deus, Ele é a favor de encurtar as distâncias. Deus, por muito tempo, nos falou através dos profetas. Esses profetas representavam Deus, levavam a notícia de Deus para o povo. Deus não estava muito contente, muito feliz, porque o povo não ouviu os profetas. O povo começou a não dar ouvido e a matar os seus profetas. Deus então pensa, vou eu então até o povo. E na pessoa de Jesus Cristo, a quem já estamos esperando, nesse tempo do advento, Ele veio nos visitar. Se aproximou de cada um de nós. Ele mesmo veio nos falar. E se tratando de internet, nós podemos fazer esta ponte. São as notícias que se aproximam. E nós podemos nos aproximar do outro através desta tecnologia. O Papa Francisco, nesses últimos dias, falava no Congresso sobre o meio de comunicação e, sobretudo, a internet. Ele dizia que a internet não é apenas um meio, não é apenas um instrumento, mas a internet é um ambiente, né? É um organismo vivo. E nós precisamos participar deste organismo. Quanta beleza nós, quanto religião, podemos levar para o povo. O mundo espera de nós. O mundo espera da nossa religião. Porque nós temos experiência. Porque nós temos beleza a apresentar. Nós somos um sinal para o mundo. E nós precisamos usar aquilo que o mundo nos oferece para levar este sinal, para levar a paz, para levar a harmonia, para levar a palavra. Deus que usou dos profetas, Ele usa de cada um de nós e usa dos meios que estão à nossa disposição. Agora cabe a nós esse grande desafio a ser enfrentado. Como usar este meio de comunicação? Como usar? Às vezes causamos escândalos, não é verdade? O Papa Francisco, ele não tem medo de mostrar as vergonhas da igreja. Quantos escândalos nós já presenciamos através da internet? Um meio de comunicação que está à nossa disposição para edificar o povo e às vezes nós escandalizamos este povo. Cabe a cada um de nós, quanto religião, quanto pessoas, quanto humanos. Este é o grande desafio. O que é que nós oferecemos para o povo de Deus? O que é que nós oferecemos para a nossa sociedade? Quais são as nossas belezas, as nossas virtudes? Quais são aquilo que nós acreditamos que é bom e que deve ser defendido? Quanto religião
nós temos não somente esse interesse, mas esse dever. Não é verdade? E aí está a internet a nosso favor. As cartas apostólicas chegavam às igrejas distantes, como voz dos apóstolos. Eles escreviam ensinando, corrigindo, restabelecendo a paz, a harmonia, que já não existia mais entre as igrejas. E assim as cartas eram enviadas. São Bento, que viveu há quase 1500 anos atrás, eu que sou da ordem beneditina, monge beneditino, ele dizia que os monges deveriam ter, cada um consigo, uma tabuinha e um estilete. Uma tabuinha de argila e um estilete para escrever nessa tabuinha. Mas as coisas vão evoluindo. Tivemos, muitos anos depois da datilografia, o computador apenas para escrever, e agora temos a internet. E precisamos utilizar bem, ou seja, a modernidade vai nos trazendo coisas novas e precisamos corresponder à altura. Não se utiliza mais as tabuinhas e o estilete, mas temos diante de nós uma tela e um teclado. E precisamos chegar muito distante, levando uma mensagem de paz, de amor, de alegria, de felicidade. E esse lugar distante pode ser o irmão do seu lado. As distâncias devem ser encurtadas, mas com a nossa mão que se estende. A internet não pode tirar de nós a mão que se estende. Deve ser a nossa mão a tocar a mão do outro. O pastor contava aqui uma história. Eu também me lembro, estava viajando para Mato Grosso, a minha terra, e lá no interior, viajando de ônibus, chegamos a uma rodoviária e nos sentamos para o almoço. E de repente chega um casal, se senta à mesa, um à frente do outro, e cada um puxa o seu celular. E fiquei reparando e meditando sobre aquilo, porque eu também estava com o meu celular. Mas, meu Deus, olha para isso. Eu não posso ser assim. Então, os dois, um sentado de frente para o outro, né, quanta coisa boa poderia acontecer ali. Mas eles estavam juntos de corpos, mas tão separados, vivendo uma outra realidade. E este meio de comunicação veio para nos unir e não nos separar. Se ele é capaz de unir quem está distante, pode também unir quem está próximo, que não venha a nos separar. Nós, quanto religião, devemos levar a felicidade para o mundo. Nessa felicidade nós compreendemos todas as belezas. Deus quer para nós a felicidade. Eu gostaria de concluir a minha fala contando uma pequena história. Haviam 3 deuses que se reuniram para construir o universo, tudo quanto existe. E ali eles fizeram todas as belezas, a terra, os planetas, o mar. E depois fizeram o homem, criaram o homem para usufruir de toda a beleza, de toda a maravilha que suas mãos haviam criado. Deram ao homem a sabedoria e todos os talentos depuseram no homem. Mas criaram ainda a felicidade. E eles pensaram, mas será que onde é que vamos colocar a felicidade? Já que o homem, se ele alcançar a felicidade, ele alcançou a plenitude, e alcançando a plenitude, ele não vai nos procurar. Então, começou aquela discussão. 2 deuses começaram a discutir, vamos colocar a felicidade no mais profundo dos mares, ao que o outro refutava, mas demos a ele a inteligência, ele vai criar uma nave e chegar até o fundo dos mares. O outro retrucava, bom, vamos colocar no mais alto dos montes,
mas demos a ele inteligência. Nisso, o terceiro Deus se sentou um pouquinho à distância, ficou ouvindo a discussão dos outros dois. Vamos colocar a sabedoria, a felicidade, no mais distante planeta da Terra. Ao que o outro dizia, mas demos a ele inteligência. Ele vai criar uma nave e vai chegar até esse planeta. E nós já chegamos. De repente, o terceiro Deus se levanta e chega até os dois e diz: bom, já que os homens vão estar tão preocupados em buscar a felicidade tão distante, por que não colocarmos dentro dele? Ele não vai encontrá-la dessa forma. Nós somos seres em busca. Estamos sempre buscando, mas nós nos esquecemos que aquilo que nós mais necessitamos para a nossa vida está dentro de nós. Deus, a divindade, está dentro de nós. Esta é a felicidade que devemos alcançar. Caros irmãos e irmãs, usemos a tecnologia para que as pessoas encontrem a sua verdadeira felicidade, e não o contrário. A tecnologia está em nossas mãos. Muito obrigado. Excelente. Vamos convidar o representante do islamismo, o Sheikh Ahmed. Boa noite a todos. Como sempre, eu gostaria de saudar essa casa com saudação que não tem nacionalidade, que não tem tempo. Essa casa que está fazendo excelentes trabalhos. Olha, deve ser cada um desses irmãos. Só ano passado que encontramos. Aliás, ano passado eu não estava aqui, hein? Então, isso quer dizer que, meus irmãos, que essa casa sabe que é possível muçulmano com judeu. É possível com meu irmão de candomblé, cristão, catolicismo, todos meus irmãos. Eu acredito que falta alguns irmãos aqui hoje. Quase eu mesmo não venho, mas oração de presidente chegou a Deus. Então eu falo para todos nós, assalamu alaikum. Eu vou repetir, porque ano passado ninguém falou essa palavra. Assalamu alaikum. Agora sim, meus irmãos, a paz para todos nós. Parabéns para essa casa, esse tipo de trabalho que a gente está precisando, meus irmãos. Eu sou muçulmano. Essas coisas que estão passando hoje no mundo sobre essa religião não tem nada a ver. Essa religião islâmica é a paz, fazer bem, respeitar os outros. Não tem nada a ver. Essas pessoas sabem, eles mesmos sabem, que tem alguma coisa, tem algo atrás que está mandando eles para fazer isso. Não tem nada a ver. Sobre o assunto de hoje, meus irmãos, teve recentemente estudo sobre o ponto dentro do nosso centro islâmico, estudo de sábados. Eu falei com alguns outros sheikhs sobre a importância de internet. Falamos, estudamos quase mais do que 2 horas. Depois, o jovem que é muçulmano chegou em casa, afirmou isso para a mulher dele, que é jovem. Olha bem, hoje o estudo de hoje é maravilha.
A mulher diz que é, sim, porque os sheikhs, não é só um sheikhs, não. Todos eles afirmaram que é muçulmano, usa a internet. Ela percebeu que ele foi trabalhar outro dia, ligou para mim, Sheikh, boa noite, sim, meu nome é Maria, a mulher de fulano, tá bom, ela não é muçulmana. E meu marido chegou ontem e disse que é muçulmano, pode usar a internet. Eu falei, sim, claro, deve. Eu não sabia que tem alguma coisa escondida. Depois, ela ligou de novo outro dia, eu penso que tem alguma coisa errada. Eu chamei os dois, vamos sentar, o que está acontecendo? Ela sabe como é, ela disse, Sheikh, você falou para ele, meu marido, ele retorna de trabalho, mais ou menos 6, 7 horas, logo toma banho, jantar, fica até 1h da manhã. Eu olhei para a cara dele, ele disse para mim que você que falou isso para ele. Começou briga. Eu falei, você falou isso para ela? Ele falou, não, eu falei que o Islã permite usar a internet. Então, isso que está na cabeça dele. Aí que eu falei, o que estudamos sábado? Fala para sua mulher agora. E ele começou a falar tudo o que estudamos. Eu falei, é bom que você memorizou tudo, você sabe tudo. Então, o que eu quero dizer, meus irmãos, todas as palavras de meus irmãos, toda essa religião, não existe religião, eu acho. Toda essa religião não nega a sabedoria de Deus, que Deus ensinou os irmãos. Muita gente hoje não sabe de onde vem a internet. Nosso irmão já falou agora. De onde vem a internet, de onde vem esse celular, WhatsApp, de onde vem, muita gente não quer saber. Só o que a gente está fazendo, utilizar com responsabilidade. Isso que eu falei para a mulher. Eu falei, a partir de hoje, você, o nome dela é Maria. A partir de hoje, se seu marido chegar em casa, fica. Mas desculpe, porque meu trabalho é assim. Se eu trabalho até 1 hora, faz no trabalho, trabalhar o dia todo, retorna, a mulher fica em cima da cama, ele está chegando, ele está chegando, ele está chegando. Nada acontece. Eu falei para ela, a partir de hoje, olha, eu não sou pai dele, mas eu sou pai espiritual dele. A partir de hoje, se ele demora, antes de retornar, me ligue logo, eu vou para a sua casa. Então, meus irmãos, essa religião islâmica tem hoje 1437. Sempre no início, todos historiadores sabem que Muhammad, nosso profeta, analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever, mas a primeira coisa que foi revelado a ele foi buscar conhecimento. Ano passado, eu acho que o estudo da gente aqui ano passado foi a religião e ciência. Não foi? Então, essa religião, o mundo sabe a participação dos muçulmanos, dos árabes, sobre ciência, sobre sabedoria. Então, quando a primeira versículo do Alcorão, capítulo 96, foi revelado para Muhammad, para buscar conhecimento, não é só homem, meus irmãos, como a mídia fala, homem muçulmano que estuda, não. Nosso profeta traduziu, homens, mulheres, obrigado para buscar conhecimento. Tem que ir buscar. Naquela época ele usou a palavra China, que é até se você vai viajar até lugar mais longe no mundo, vai lá para buscar. Então essa religião
fala sempre sobre a importância dessas coisas que acontecem hoje, porque o Islã já participou e nunca vai parar. Eu cheguei aqui em 92, alguma coisa. Eu fui para Telebahia, a fila para ligar para minha família. Minha família. Naquela época quase não falava nada português. Eu quase desisti para viver aqui. Então, eu fiquei. A moça disse que quer ligar. Falei sim. Quando cheguei, eu entrei no lugar para ligar. Alô, alô, mais ou menos 2 minutos. Não consegui falar. Na saída para ir para casa, a moça disse, senhor, R$50. Acho que naquela época não usava reais, não sei. R$50? Ele não falei nada. Ela falou, não, senhor, a máquina está dizendo que você tem que pagar 50. Um senhor que fala inglês, que Deus abençoe ele percebeu e confessou comigo em inglês. Ele falou, você não tem esse dinheiro ou tem? Eu falei, não, o que acontece? Ele falou, eu sei certeza que você não falou nada. Ele falou assim, você não falou nada, mas a máquina diz que você tem que pagar. Quando esse senhor tirou dinheiro para pagar a moça, ele ficou com vergonha, claro. Então, eu tirei dinheiro, R$50. Outra moça disse que, senhor, aqui é R$45. A gente vai tirar R$5. Eu falei, por quê? Porque a gente sabe que você não falou nada. Hoje, meus irmãos, recentemente, meu filho, eu ligo para eles com celulares. Ele falou, meu pai, você não tem WhatsApp, não? Eu falei, ainda não. Meu pai, por favor, a gente vai conversar com o Senhor sempre, sempre. Isso é no início desse ano. Eu fui, então, eu falei, tem que fazer isso. Meu filho me perguntou, Islã não permite isso, não? Eu falei, você é muçulmano, responde. Ele falou, porque para mim, Islã permite tudo essas coisas. Então, meus irmãos, não tem como a gente vai fugir. Só a gente tem que saber a responsabilidade. Além de que tudo que o irmão falou hoje, tem tudo na internet. Tudo, de bom, de mal, tudo tem. Só aí que entra a fé, aí que entra a religião, para controlar, para saber o que você está fazendo. Não é só isso, meus irmãos. Islã dá valor muito grande sobre a família. Educação, domicílio. Educação, domicílio. É bom que os pais saibam o que os filhos, crianças, jovens estão fazendo na internet. Os pais que brigam, a mulher, a esposa, que não está bem, então os jovens aprendem com eles. Aprendem mal etiqueta com eles. Então o Islã disse que educação, domicílio, tem que ser dentro da casa. Não é escola, meus irmãos. Hoje, verdade, escola, o governo está tentando para fazer alguma coisa, mas é muito pequeno. Tem gente que não tem religião, não tem problema, mas pelo menos educação, domicílio é obrigatória para todos nós, para saber o que nossos filhos estão fazendo. Para diferenciar entre o que é bom e o que é mal. A gente está vendo hoje o que está acontecendo através da internet com os jovens. No mundo inteiro, não é só aqui. Por isso, sim, tem que entrar a fé. Tem que entrar a religião. Como o nosso irmão falou, cada grupo religioso tem que passar isso que a religião permite, recomenda para aprender e seguir o mundo como deveria seguir. Então, meus irmãos, é bom saber que
todos os nossos irmãos que estão aqui hoje, como eu comecei minha palavra, não é fácil. Eu tenho uma mensagem para eles. A mensagem que é bom para todos nós. Pode ser que a próxima ano eu não estaria aqui. Porque se não fosse súplica de presidente, estaria agora no Londres. Mas ela começou a pedir, Deus, não, eu quero ele aqui esse ano. Então, meus irmãos, por favor, eu tenho uma palavra para vocês. Cada encontro que a gente senta, eu falo para os líderes da religião, para tentar levar a mensagem, tudo que você passar agora, que é possível para nós, para viver. É feio quando pastor, ou padre, ou qualquer líder da religião chega na frente do povo dele, olha bem, cuidado com esse muçulmano, viu? Cuidado com eles. Cuidado com eles. Você é líder, você é autoridade. Que eles, o povo, leva a sua palavra. Cuidado com o povo de Candomblé, porque eles são perigosos. Isso é feio para nós, meus irmãos. Isso é feio. É sim. A gente não, eu falo para as pessoas, eu não estou aqui para obrigar minha religião, minha fé para ninguém, não. Mas estou levando as palavras que ligam a todos nós, a paz. A gente tem muita coisa em comum, meus irmãos, como o que a gente está fazendo agora. Toda religião fala a mesma coisa. Então, meus irmãos, recentemente, ontem, nosso irmão disse que a mulher dele é cristã, claro. Ele é muçulmano. A mulher disse, meu pastor disse que eu não posso levar livro islamismo para casa, porque vocês não são de religião, vocês são de demônio. Começou briga em casa, até eu fui lá, conversei com ela, ela falou, não quero ver Senhor, não, meu pastor já disse para mim. Então, essas coisas, meus irmãos, não é bom para nós, é feio, porque a gente está querendo para fazer algo pela paz, que todos nós estamos precisando. Mais uma vez, muito obrigado para todos nós. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excelente. Para finalizar as apresentações, convidamos o representante do Candomblé, o Ogã Fábio Lima. Boa noite a todas as pessoas. É um prazer, o convite que me foi feito através de uma amiga para estar aqui com vocês, para falar um pouco sobre a visão que o Candomblé tem sobre o mundo contemporâneo, o mundo moderno. Eu sou antropólogo e falarei muito mais como antropólogo do que como um religioso, porque o Candomblé não é uma religião que tem um pensamento sistemático sobre o mundo. O Candomblé é uma religião da floresta, que aqui estabelecido na América como uma forma de resistência às práticas ancestrais, ela foi sendo adaptada às condições e climatizada a esse mundo como uma forma de trazer a memória dos seus, trazer a memória daquilo que se acredita na árvore, na terra, na água, e preservar a vida de todos aqueles que estavam aqui na condição jurídica de escravizados. Os terreiros de Candomblé, como eu disse, não há uma centralização de um poder, não há um líder, uma liderança. Cada casa tem sua líder, cada casa tem o seu mando. Não é uma religião que tem um pensamento que tende a mudar o mundo, porque o orixá é uma energia que está dentro de cada indivíduo.
Essa energia que está dentro de cada indivíduo é uma energia da natureza. E nenhum problema com o mundo moderno, seja do WhatsApp, seja da internet, seja de qualquer tecnologia, até porque esses deuses migraram de uma floresta para uma sociedade cosmopolita, urbana. Tem duas divindades que são ligadas ao mundo contemporâneo, ao mundo moderno, à mutação, que é o orixá Exu, que é o orixá da comunicação, e Ogum, que é uma divindade, um deus da tecnologia, deus do ferro e de tudo aquilo que transforma para o homem uma vida melhor. Aqui eu ouvi muito mais visões das religiões sobre a modernidade. Recentemente, na universidade, eu comecei a discutir com um grupo de alunos uma tese que foi muito interessante, chamado Candomblé na Internet. E o próprio tema já nos suscita um estudo, porque o Candomblé é uma religião ritual, e não se tem como fazer ritual que não seja via iniciação. O Candomblé é uma religião iniciática, as pessoas precisam se iniciar, e iniciação significa segredo. Então, há um compromisso das pessoas ao se iniciarem com o segredo. Só as pessoas que são iniciadas têm acesso ao conhecimento. É um conhecimento que as pessoas vão adquirindo ao longo de sua trajetória religiosa. Mas, no afã da modernidade, a gente vai observando que muitas pessoas burlam essas etapas como estratégias de se legitimar, buscam conhecimento escrito, quando o conhecimento das religiões de origem africana são conhecimentos via tradição oral. Muitas pessoas burlam, buscando aprender em livros, aprender muito pela literatura que foi escrita pelos missionários ingleses sobre a Nigéria, sobre os mitos, muitas vezes eivado de um etnocentrismo, ou de um moralismo datado de uma época do século XIX, e essas pessoas começam avidamente a buscar um conhecimento na internet. Outros buscam vender seus serviços religiosos na internet, como jogar búzios, fazer consulta. Ora, a gente não pode também deixar de entender que a gente vive no mundo do mercado dos bens simbólicos. E as religiões, elas também estão dentro desse mercado dos bens de salvação, no qual, nessa concorrência, a gente começa a observar que alguns segmentos usam de diversos mecanismos para atrair uma nova demanda. Quando a gente vê os grupos na internet de oração católica, os grupos de louvação a Maria, ou a gente vê os grupos de estudo da Bíblia, a gente também observa os grupos de estudo sobre os orixás. Quer dizer, no primeiro momento, a gente vê, analisando essa tese, que o intuito era de busca do conhecimento. Mas, no segundo momento, a gente vê que é também uma busca para ingressar no mercado religioso, né, em consulta, em oráculo. Quer dizer, entender que o capitalismo, alguém aqui falava sobre o marxismo, e a gente não pode jogar fora essa visão de mundo que analisa as relações sociais pela classe, né, e que o capitalismo tende a deteriorar o ser humano na medida em que ele começa a vender aquilo que ele acredita que é o seu Deus. Então, o candomblé também é alvo, da mesma forma que o catolicismo, o protestantismo e o islã, de essa visão de mercado religioso. O problema não está na modernidade, nas novas tecnologias. As novas tecnologias, se a gente pensar que a roda foi uma grande tecnologia, ou o fogo, acho que a maior tecnologia foi quando o homem conseguiu dominar o fogo. Não é o domínio de uma tecnologia para a comunicação. Eu acho que o grande problema na modernidade que nós vivemos hoje é o enfrentamento do homem com relação à sua alteridade. A gente vive um momento no mundo da intolerância ao outro.
e no qual os meios de comunicação de massa, e aí as mídias sociais, elas ingressam, é justamente nesse enfrentamento. A gente tem visto o ódio sendo estabelecido nas mídias sociais, ódio à orientação religiosa, ódio à cor de pele, ódio à religião. Quando o irmão aqui fala, o Islã não é o demoníaco, o Islã não é do mal, porque a gente tem a mídia, né, todos os dias colocando a religião islâmica como o mal, o demônio, o terrorismo, e etc, etc. E quando houve o atentado em Paris, a revista, o mundo inteiro começou a crucificar o Islã novamente, após os atentados de 11 de setembro. Mas a gente não pode esquecer que essa mesma revista fazia gozação com a figura do Muhammad Ali, o profeta. A intolerância religiosa que nós, povos afro-brasileiros, ou como já se convencionou chamar de afrodescendente, vivenciamos com relação à religião, a gente observa que as religiões orientais são todas tratadas de modo não simpático, de modo não elegante pelo Ocidente, a tal ponto que a marca da nossa cerveja é Brahma. Em nenhum momento nos demos conta que Brahma é o nome de Deus para os indianos, porque a religião indiana é embriagante. A visão de que a religião é alienante, tal quanto a cerveja nos tira do chão. Brahma, Vishnu e Shiva é um só. Então, o não respeito ao outro é que é o maior problema do uso das novas tecnologias. Independente, no candomblé, as pessoas não vão compreender os terreiros, por mais que elas absorvam todas as informações que sejam transmitidas, elas vão ter um conhecimento raso, porque nos terreiros é preciso vivenciar a experiência. No terreiro é preciso sentir. É preciso sentir o cheiro da folha, da comida, observar as pessoas andando, caminhando. Tem que ver como é a dança, o pé, o movimento do braço. É uma religião de experiência. Em termos de filosofia, é uma religião fenomenológica, à la os princípios de Heidegger, Russell e Merleau-Ponty. Uma religião que leva o indivíduo, Dasein, a um mergulho sobre si mesmo. Então, não há nenhum problema. Esse aprendizado das pessoas em busca da internet vai continuar raso, porque essas pessoas não vão chegar à essência proposta pelas mães e pelos pais de santo, que é esse contato do homem-natureza, do homem-deus. Mas o apelo que, creio eu, que as mães de santo e os pais de santos fazem é na pauta do dia, de criarmos uma sociedade mais justa, coerente, concisa, em que a gente não fale de Deus dizendo que Deus é apenas da nossa porta e que na janela do outro o sol não entra. Assistimos um mundo construindo a alteridade, esse outro, de modo cada vez mais não elegante, não cortês, e as práticas racistas, intolerantes e xenofóbicas, isso sim é que nós temos que combater no uso das mídias eletrônicas. O Facebook é um canal de comunicação que tão importante é hoje quanto foi a carta ou foi o tambor. Não podemos deixar de lembrar que também nos comunicávamos com o tambor. Se antes usava o telefone gritando, era o tambor um meio de comunicação. O que nós não podemos deixar é que os tambores, como Hitler fez, ao uso dos tambores, incitasse o ódio. Não podemos permitir que nenhum espaço de mídia, de comunicação, seja ventilado a ideia do ódio, independente de dogmatismo, cosmologia, filosofia, religião. Somos seres humanos. E, como seres humanos, devemos respeitar o outro, e nós não estamos. Creio que as mães de santo estão tristes, como os orixás estão tristes,
como Jesus Cristo está triste, porque nós perdemos o respeito ao outro. Muitas vezes sentamos na missa, ouvimos o padre, balançamos a cabeça com o que diz o pastor, e em nenhum momento respeitamos o nosso irmão, já que somos todos filhos de um Criador, que está ao lado. Muitas vezes não damos nem bom dia ao nosso vizinho que entra no elevador. Então não adianta pensar na alteridade tão longe quando não pensamos nela tão próximo de nós. Me surpreendeu o convite, porque eu não sabia que eu estaria numa mesa de religiosos que tem o hábito de falar para legiões de fiéis. No candomblé não há essa arena, é uma religião em que a palavra é cantada, o convite para dançar é feito pela música, a mãe de santo e o pai de santo canta, reza e dança. Não é uma religião que se convoca as pessoas pela fé, pela emissão da palavra. A palavra é utilizada em momentos específicos, no conhecimento, na transmissão de fórmulas mágicas, mas não para falar para um segmento. E quando me vi aqui, disse, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Mas me surpreendeu mais em estar numa mesa de homens. Devemos estar sempre buscando uma mesa. Por isso que eu comecei dizendo boa noite a todas. Porque é uma mesa de todos, homens. E a gente precisa construir um mundo onde homens e mulheres exerçam o poder de fala, o poder de fogo da palavra, porque a intolerância começa por conta das relações de gênero. Acreditamos que Deus é homem. Eu escrevi um livro infantil que ainda não publiquei. Eu publico sempre livros infantis. E a história de duas crianças, um se chama Cosme e outro Damião. Vocês estão ouvindo a Van Premier. Cosme e Damião, na Bahia, é santos católicos que têm uma relação com o Ibeje, orixá criança, no mundo afro-brasileiro. E Cosme e Damião, um é Bahia, outro é Vitória. E eles morrem num acidente de trânsito, de bicicleta. Morrem ainda com 7 anos, 8. E eles chegam no céu. E quando eles chegam no céu, o céu que eu descrevo é um jardim com várias ruas e com portas. E cada porta que ele bate, ele procura Deus. E ele diz assim, aí ele bate numa porta e vê um senhor barbudo. Diz assim, oh Deus, que legal, os dois abraçam Deus. E diz, que legal que lhe encontrei. De hoje que eu estava louco para lhe ver, chamava o Senhor todo dia de noite. Aí o velhinho diz, mas eu não sou Deus. Eu sou São Nicolau. Ele fica desapontado, então ele bate numa outra porta depois, e tem outro velho com a barba, é São Jerônimo. Depois ele encontra com outro homem velho, é Papai Noel. Ele encontra um outro homem bonito, dos olhos verdes, e ele pergunta, que legal, encontramos Jesus, encontramos Deus, e vão lá e abraçam Deus. E aí ele diz, o homem diz, eu não sou Deus, eu sou São Jorge. Aí passa uma negona de vestido vermelho de bolas branca, gorda, de cocó no cabelo. Ele fala assim, ei moça, você que trabalha aqui, onde é que está Deus? Aí ela diz, gente, menino, o que é que você quer? Deus sou eu. Obrigado, senhor. Porque a ideia é desconstruir essa ideia, a ideia de desconstrução de uma ideia. Isso é, então, epistemologia, é teoria do conhecimento. Nós construímos uma epistemologia eurocêntrica, que privilegiamos uma matriz, privilegiamos um gênero e dissemos que Deus é apenas homem. E as faces de Deus são múltiplas. Numa delas é gorda e é mulher. E é negra. Porque Oxalá pode ser, na mitologia, homem, como pode ser mulher.
Nenhum de nós sabemos o segredo. Nenhum aqui. Se aqui soubesse, não estaria. Estaria lá santificado. Nenhum de nós sabemos nada. Mas o que nós podemos saber é que a gente pode fazer um mundo melhor. E aí a preocupação de todos os sacerdotes com relação às mídias, com o meio eletrônico, é que a gente faça um mundo respeitoso. Que a gente não use o Facebook para fazer fofoca do vizinho, do colega de trabalho, né? Que a gente não use o WhatsApp dos ogães, das EQEDs, né? Para um queimar o outro. Porque tem o WhatsApp do Povo de Santo, aí no meio do WhatsApp do Povo de Santo tem o grupo do Elgan, grupo de EQED, e é uma fofoca, é um disse-me disse, é um baixo. Mas tem também no grupo da irmã Mariana, da católica, tem também do grupo espírita, porque na hora que o sacerdote dá a palavra e que a mãe de santo dá o sermão, todo mundo, ai, que lindo minha mãe, ô pastor, e não está levando nada daquela mensagem. Então, como nós estamos prestes a encerrar um ciclo, e o tempo ele é voraz, porque ele é implacável com cada um aqui sentado, porque ele nos deixa marcas indeléveis, inexoráveis. O tempo, nós estamos ao fim de um ciclo, e geralmente no fim de um ciclo, de um eterno retorno, a gente para pedir para o cosmo, né, seja na beira da praia para Iemanjá, jogando flores, quando os sinos baterem nas igrejas, quando nas sinagogas, que a gente possa pedir para que a paz ela esteja realmente conosco. Boa noite.